Você sempre tem razão para manter as suas opiniões? Você respeita opiniões diferentes da sua, desde que elas tenham razão? Você consegue entender que o mesmo assunto pode ter diferentes abordagens? E você sabia que a boa argumentação tolera e respeita os contrários? Oi, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos continuar falando da argumentação. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. E nós começamos vendo que argumentar pode ser persuadir ou convencer. Na verdade, hoje eu espero que nós entendamos que argumentar é persuadir e convencer. Nós conseguimos ver também que esses conceitos se confundem muito e acabamos chegando a uma definição. Convencer é vencer com o outro, enquanto que persuadir é vencer o outro. A grande diferença está no tipo de lógica que nós usamos para argumentar. Deixa eu lembrar vocês, lógica significa ter sentido e não necessariamente ter razão. Se eu defendo um amigo meu simplesmente porque ele é meu amigo, isso faz sentido, mas esse sentido é afetivo e não necessariamente racional. Convencimento é quando nós apresentamos argumentos, fatos e ligações lógicas que satisfazem a razão, ou seja, que atendem à lógica racional. Enquanto que a persuasão é conseguir a simpatia pela nossa causa, a empatia pelo nosso ponto de vista, é conseguir a adesão emocional. Esses dois processos, convencimento e persuasão, nem sempre andam juntos. Porém, a boa argumentação persegue ambos. O que eu quero dizer é que a boa argumentação procura persuadir pelo convencimento. Que por vivermos em comunidade, temos que manter nossas relações e que essas relações geram conflitos. Foi por isso que nós falamos que a negociação faz parte da vida de todo mundo, quer seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional ou no âmbito social. Gerenciar e solucionar os nossos conflitos é uma coisa tão importante que nós acabamos intuitivamente desenvolvendo uma maneira própria de estabelecer as relações. Melhor dizendo, de resolver as nossas diferenças. É o que a gente chama de argumentação intuitiva, que nós estudamos como manipulação argumentativa. Hoje eu quero falar com vocês sobre a argumentação de base retórica, mas antes deixa eu explicar para vocês o que é a retórica. Eu não vou contar hoje para vocês a história da retórica, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu só quero que você saiba que a grande inovação da sociedade grega na antiguidade foi a democracia, e que na democracia o que leva ao poder é o voto. A democracia grega tem um impacto tão grande nas comunicações porque simplesmente o caminho para o poder mudou totalmente. Veja, para que um faraó virasse faraó, ele tinha que nascer dentro de uma dinastia de faraó. A mesma coisa com os reis e soberanos. Com o surgimento da democracia grega, que estava longe de ser igualitária, o caminho para o poder passou a ser o voto. E para que alguém vote em você, você tem que convencê-lo ou persuadi-lo. Daí, uma classe de filósofos na Grécia Antiga começa a estudar a arte do convencimento, a arte da persuasão. E é isso que podemos chamar de retórica. Como a retórica nasce tratando de assuntos públicos, ela nasce junto com a oratória. Não existia retórica sem oratória. Na verdade, eu quero ver as 4 principais convenções clássicas sobre a retórica. Platão e outros filósofos enxergavam a retórica como artífice e obreira da persuasão. Já Aristóteles enxergava com a capacidade de descobrir os meios de persuasão de um determinado assunto. Aí tem uma coisa muito importante. Já Hermágoras dizia que era a capacidade de falar bem no que concerne a assuntos públicos. Porque, como eu disse a vocês, a retórica e a oratória nascem juntas, e para esses filósofos não havia separação entre essas duas práticas. Por fim, podemos pegar a definição de Quintiliano, que é a ciência ou arte de falar bem. Olhando para essas definições clássicas, a gente consegue perceber que não havia uma separação muito nítida entre o que era retórica e oratória. Retórica e oratória eram uma só ciência, uma só arte, um só conhecimento. Isso porque considerava-se que o momento de falar convencendo era o momento de tratar de assuntos públicos, já que a retórica nasce dentro da política. Hoje você tem muitos cursos de oratória por aí, mas poucos são de oratória persuasiva. A maioria deles trata a oratória como a arte de falar, de projetar bem, o que sem dúvida nenhuma é importante. Mas a oratória no seu surgimento nasceu associada à retórica, o que nos leva a pensar que a retórica é falar e escrever bem. A retórica é a arte da persuasão por qualquer meio verbal. Eu quero chamar a atenção para vocês para esse conceito de arte. Veja, para os clássicos não havia separação entre arte e técnica. Em latim tem até uma expressão, arte technics, que junta esses dois conceitos. Então, quando a gente fala que a retórica é a arte do convencimento ou a arte da persuasão, na verdade nós temos que entender que a retórica é a arte e a
técnica da persuasão. Até hoje, os princípios da retórica são estudados. É o que nós estamos fazendo aqui agora, com a argumentação de base retórica. Nós vamos daqui por diante apresentar alguns procedimentos argumentativos. E eu quero que vocês saibam que todos eles vieram daí, da retórica clássica. Estudar esses procedimentos é tomar uma posse consciente da argumentação e usar a argumentação como uma capacidade, como uma competência. E nessa aula vamos falar do primeiro procedimento, que vem das ideias de Aristóteles. Então, vamos aos nossos slides. Eu quero destacar com vocês a definição de Aristóteles. Veja bem, capacidade de descobrir os meios de persuasão relativos a um determinado assunto. Aqui tem várias coisas importantíssimas. Primeiro de tudo, a ideia de capacidade. Isso é muito legal, porque a gente não pode fazer intuitivamente uma argumentação de base retórica, de base científica, de base acadêmica. Quando nós escrevemos um texto dissertativo argumentativo, que é o texto escolar, que é o texto acadêmico e que também é, na maior parte das vezes, o texto profissional, nós temos que entender isso como uma competência, uma capacidade, algo que nós desenvolvemos. É claro que a primeira coisa é dominar o assunto, dominar o tema, mas dominar o tema não basta, é preciso também saber como persuadir, defender, argumentar. A outra coisa que chama atenção nessa definição de Aristóteles é relativos a um determinado assunto. Então veja que há aí a ideia de que é preciso dar um limite, que é preciso dar um foco, que é preciso delimitar o assunto. Então vamos dar uma olhada nesses princípios que o Aristóteles fala que são fundamentais para que nós possamos ter essa capacidade de descobrir os meios de persuasão relativos a um determinado assunto. E para isso Aristóteles vai falar para a gente de 3 aspectos da condição humana, que é o ethos, o pathos e o logos. O ethos é a ética, é o caráter do orador, é como que a pessoa é vista pela sociedade. Gente, isso é óbvio. Uma pessoa que não inspira confiança, como que ela vai conseguir argumentar ou defender um ponto de vista? Imagina a seguinte situação, um político condenado por corrupção vai até a universidade ou vai até a escola, dá uma palestra para os alunos sobre honestidade na política. Fica ridículo, não é isso? Por quê? Porque o ethos dele não permite, a ética, o caráter dele diante do público. A outra coisa é o pathos. Veja, a antipatia não é inteligente, porque eu tenho que conseguir a parte emocional. Pathos está ligado à emoção, daí que vem a palavra paixão. E o logos é a lógica, mas veja, não é qualquer lógica, é a lógica racional. Então, Aristóteles diz que quanto mais no centro dessas 3 forças nós estivermos, mais competente vai ser a nossa argumentação. Veja, o caráter do orador, o emocional do auditório e a valorização dos argumentos. Então eu quero chamar bem atenção para essas 3 forças. A ética. É preciso manter a sua ética. O caráter de quem fala é a sua credibilidade. Por isso que nós não devemos colocar nenhuma informação falsa, porque a partir do momento que a gente coloca uma informação falsa, o nosso caráter pode ser julgado como um caráter que não merece credibilidade. A credibilidade é uma das principais forças da argumentação. Vamos levar em consideração que no tempo de Aristóteles, a oratória e a retórica andavam juntas. Quer dizer que sempre que alguém praticava retórica, tinha uma plateia para assistir. Quando nós falamos de um texto escrito, nós podemos entender esse auditório como o público a quem a sua argumentação se dirige. E é preciso levar em consideração o emocional desse auditório, ou seja, o emocional desse leitor, o emocional do público. E como que nós conseguimos conquistar o emocional do público? Pela linguagem. Então a nossa linguagem não deve ser uma linguagem agressiva, não deve ser uma linguagem violenta, deve ser uma linguagem que cative, uma linguagem simpática. Isso não tem nada a ver com passividade, tá legal? Finalmente, a lógica, o logos. Mas veja, o logos destacado aí é aquele que valoriza argumentos. E é muito importante separar ter lógica de ter razão. Veja, qualquer coisa que tem sentido tem lógica, mas nem tudo que tem lógica tem razão.
A lógica racional é aquela que valoriza os argumentos, ou seja, fundamenta o raciocínio dentro de dados verdadeiros e comprováveis. Por isso que é uma lógica racional, que busca o convencimento. Eu não sei se você percebeu que isso aqui é uma ideia de uma flor, tá vendo? Que é uma flor, como se aqui fossem as pétalas da flor. Então Aristóteles diz que nós devemos ficar aqui. O bom orador, o bom argumentador é aquele que se coloca no meio da flor. Quanto mais ao centro, mais poderosa é a sua argumentação. Levando em consideração essas ideias, a gente começa a ver que argumentar não é convencer ou persuadir, mas é convencer e persuadir. As duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. E como é que a gente convence? Gerenciando as ideias. Então veja, convencer é gerenciar informação, é falar a razão. E como? Demonstrando, provando, ou trazendo dados, evidências, fatos, ok? Enquanto que persuadir é gerenciar relação, é falar a emoção. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da linguagem, uma linguagem que seja mais cativante. Tá legal? Os romanos até tinham uma deusa que era considerada a deusa romana da persuasão. Então, daqui por diante, nós vamos ver alguns procedimentos que desenvolvam na gente essa competência, a competência de convencer e persuadir, ou seja, a competência argumentativa. O primeiro procedimento que a gente vai trazer é a unidade, que é o procedimento que nós vamos ver na aula de hoje. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem do elefante. Isso aqui representa uma parábola indiana, uma parábola popular indiana, que é uma história em que diversos cegos encontram um elefante pela primeira vez. E aí eles começam a definir o que é um elefante. Só que um pega só na tromba, outro pega só no pé do elefante, outro pega só no rabo, e cada um pensa que o elefante é uma coisa diferente. O que pegou na perna vai dizer, ah, é uma árvore, o outro vai dizer, que pegou no rabo vai dizer, ah, é uma cobra. Veja, a moral da história é que nós somos cegos diante do todo, e nós temos a tendência de, a partir da nossa percepção, querer definir o todo. Essa história é bem legal pra gente, porque quando a gente pensa em unidade, a gente tem que pensar o seguinte, o texto ele deve tratar de um só assunto, de uma só matéria. E é óbvio, gente, porque o texto que começa a falar de ideias desconexas e de coisas confusas, ele acaba não sendo persuasivo, porque as pessoas não sabem qual é o seu objetivo central, qual é o seu objeto central de discussão. Eu adoro essa ideia aqui, ó. O texto que fala de tudo acaba não falando de nada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é delimitar o tema. Ou seja, um tema ele sempre é muito vasto e permite muitas abordagens. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é delimitar o tema, porque se eu tentar falar de tudo, eu vou acabar não falando de nada. Melhor dizendo, quem tenta falar de tudo acaba não convencendo de absolutamente nada. Agora, é claro que manter a unidade não quer dizer ser repetitivo. E para a gente poder manter a unidade sem ser repetitivo, é que a gente precisa elaborar uma tese. Então vamos ver a diferença entre tema e tese, tá legal? Eu coloquei do lado, ó, uma sala de aula, tá vendo? Ó, o professor e os alunos. Não sei se vocês estão conhecendo esse professor aí, né? Então vamos ver, ó, o que é o tema. O tema é o assunto de que trata o texto, e ele tem um caráter geral. Assim, um assunto ele pode ser visto de vários ângulos diferentes, enquanto que a tese é a delimitação do tema e corresponde ao ponto de vista assumido. Vamos dar uma olhada para esse gráfico que eu coloquei aqui, para esse desenho. E vamos ver, nesse desenho nós temos um professor, no caso aí é o professor Sena, e os alunos, correto? Veja, eu posso dizer que todos os alunos que estão nessa sala conseguem ver o professor? Claro que sim. Então, todos os alunos que estão na sala estão vendo o mesmo professor? Claro que sim. Todos os alunos que estão na sala estão vendo a mesma coisa? Se você disse sim, você se enganou, porque na verdade cada aluno está vendo esse professor por um ângulo diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, o ponto de vista de cada pessoa é diferente. Então eu posso dizer que o mesmo assunto pode ser visto de ângulos diferentes. Deu para entender? Se no lugar do professor tivesse um assunto, veja, o assunto ele pode ser abordado por vários pontos de vista diferentes. Por quê? Porque o assunto é geral, enquanto que a tese é o
ponto de vista de cada um. Por isso que ele delimita. O que significa delimitar? Dar limites. Então, se eu tentar falar de tudo, eu acabo não falando de nada. Veja, eu coloquei esse exemplo aí para te fazer uma pergunta. O que determina o ponto de vista que cada aluno tem em relação ao professor? Eu acredito que você tenha respondido o lugar que ele ocupa. E é exatamente isso. Quando estamos diante de um assunto, nós temos que nos posicionar de acordo com o lugar que nós ocupamos na sociedade. É por isso que, a respeito da pena de morte, por exemplo, um padre não pode defender a mesma opinião de um delegado de polícia, porque o padre ocupa um lugar na sociedade e vê a questão por um ângulo, enquanto que o delegado de polícia ocupa outro lugar na sociedade e vê a questão de outro ângulo. Por isso que, quando nós defendemos as nossas teses, nós estamos, na verdade, demonstrando para os outros qual é o lugar que nós ocupamos dentro da sociedade, dentro da nossa cultura. Tá legal? Por isso que a tese é tão importante, porque o que eu quero não é provar que a minha tese é o único ponto de vista possível. Eu quero mostrar que a minha tese é o melhor ponto de vista possível. E assim a gente consegue fechar esse primeiro procedimento argumentativo, que é a unidade. Ou seja, o texto deve iniciar, continuar e terminar dentro do mesmo tema central. Por quê? Porque um texto dispersivo, cheio de informações desencontradas, não é persuasivo. Então, para fazer isso, a gente precisa o quê? A gente precisa formular uma tese. E o que é formular uma tese? É delimitar o tema e assumir um ponto de vista. Esse é o primeiro passo para a gente fazer uma argumentação. Definir qual o ponto de vista que iremos defender. Nós ainda vamos retomar esse assunto e eu vou dar uma técnica para vocês de como fazer teses. Mas a primeira coisa é que a gente deve criar perguntas diante do tema. O questionamento do tema é que nos leva à tese. E veja, quando nós vamos comprovar a nossa tese, aí sim nós vamos traçar os argumentos, ou seja, todos os processos racionais, lógicos, as provas, os fatos, os dados que podem mostrar que aquela minha tese é verdadeira. Se na hora de desenvolver esse ponto de vista eu não encontrar provas, dados, fatos, é porque talvez essa minha tese não seja racionalmente sustentável. E assim a gente vai fechar esse nosso primeiro procedimento, a unidade. Tá legal? No próximo vídeo a gente vai continuar vendo os procedimentos argumentativos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham tirado proveito e espero que vocês tenham entendido a importância de se fazer uma tese. A tese é o ponto de vista, mas mais do que isso, ela é o objetivo que nós vamos ter na nossa argumentação. É como se eu tivesse um carro e não soubesse para onde ir. Não adianta ter gasolina, não adianta saber dirigir. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Portanto, quando nós escrevemos um texto, a primeira coisa que nós precisamos é um destino para esse texto, ou seja, um objetivo, no caso, a tese. Não deixe de confrontar suas notas com os slides que eu estou deixando aqui e também de fazer a nossa métrica. Tá legal? No mais, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!